Amigas e amigos, como era previsto, a tal Operação Resta 1 da Lava Jato não durou nem um dia, né? Hoje ela já sumiu do noticiário, né, confirmando aquilo que eu comentei aqui no vídeo passado, de que se tratava de uma manobra diversionista e por envolver o PSDB, o PMDB, uma tentativa aí de mostrar que a Operação Lava Jato é imparcial, que ela é sem partido, né, justamente nessa fase agressiva de ataques ao ex-presidente Lula, à presidenta Dilma, ao PT, à esquerda em geral, né, uma operação aí, sem dúvida alguma, de uma manobra diversionista, né, no lugar desta manobra voltou de fato, né, a pauta da economia, os dados maquiados, né, que são apresentados agora com o presidente golpista de uma forma, com a presidenta Dilma era de outra. Voltou aí essa carga sobre a economia e o impeachment, né, essa ideia de acelerar o impeachment, que são duas coisas que se interligam, né, o programa econômico do golpe, dos golpistas, né, o projeto neoliberal é a alma do golpe. Então eles têm interesse em acelerar isso, né, têm interesse em afastar a presidenta Dilma definitivamente, né, que eles dão como favas contadas, como coisa certa, né, justamente para acelerar essas medidas que a gente sabe que são medidas extremamente agressivas contra os direitos do povo, contra o futuro da nação, contra os direitos dos trabalhadores. A gente vê também movimentos nessa direção aí voltados para a Petrobras. É importante a gente observar isso, essa campanha toda que foi feita aí contra a Petrobras, né? Essa super dimensão que a Lava Jato deu aí para os casos da Petrobras, sem investigar a essência das delações, né, que são os contratos, como que eles foram feitos, as licitações viciadas, né, que é um modelo aí que tem em todo o país, como eu sempre digo aqui, que teve no metrô de São Paulo, teve em Furnas, teve aí em outras obras, né, faz parte aí dessa lógica viciada aí, principalmente depois da aplicação do projeto neoliberal nas décadas de 1990. Mas enfim, é uma outra história, né? Um caso antigo, né, que simplesmente a Operação Lava Jato ignorou para concentrar aí na perseguição ao PT, à esquerda, né, inventando todas essas histórias, e fundamentalmente para atacar a Petrobras. É importante a gente observar isso, porque essa lógica de ataque à Petrobras, né, ela foi muito intensa na ditadura militar e nos governos do Fernando Henrique Cardoso, conforme eu já tive a oportunidade de comentar aqui em um artigo que eu fiz para a revista Princípios, que eu investiguei um pouco a história da Petrobras, como ela sempre sofreu o cerco da direita, e ela volta a sofrer esse cerco da direita, né, com esse governo golpista. Eles já anunciaram a venda aí de ativos, né, do pré-sal, né, agora estão anunciando a venda da Liquigás, quer dizer, a lógica da privataria volta do poço ao botijão. A Liquigás é essa empresa que distribui o gás liquefeito, aí, né, os botijões de gás. E também uma outra notícia que chama a atenção, uma certa curiosidade, precisa investigar melhor o que qual a lógica disso, que é essa suspensão da ação coletiva contra a Petrobras nos Estados Unidos. É uma ação coletiva e 27 ações individuais, né? Essas ações foram suspensas pela Corte Federal de Apelações. Enfim, são fatos que vão compondo aí, né, uma história, né, que a gente precisa fazer essa leitura aí para compreender a alma do golpe. Ao mesmo tempo, o Temer insiste nas declarações que não teme a Lava Jato, que a Lava Jato, a mídia de uma maneira geral, a direita, né, lógico que eles não temem, porque a Operação Lava Jato não existe aí para eles, existe para o Lula, para a Dilma, para o PT, para a esquerda, né? A gente viu aí recentemente, de ontem para hoje, anteontem, né, mas esse contubérnio aí que agora entrou o Janot, que é peça chave aí no golpe, o Procurador-Geral da República, junto com esse Ivan Cláudio Marques, né, que também é uma figura suspeita, né, que foi afastado da Zelotes, da Operação Zelotes, por obstruir a justiça, coisa que ele acusa o Lula, né, ele foi afastado da Zelotes por fazer exatamente o que ele está acusando. Aí nessa pantomima aí, envolvendo essa delação estranhíssima do Delcídio Amaral, esse ex-senador do PT, né, essa coisa muito estranha, falando aqueles absurdos, né, que uma pessoa na sua sanidade normal não falaria. Esse Delcídio é um malandro, certamente, né, então eles criaram todo aí essa maçaroca, justamente para, com base em delações, ilações, suposições, intensificar aí essa campanha
de perseguição ao ex-presidente, de ataque à presidenta Dilma. A gente viu isso também aí, porque esse Carlos Fernando dos Santos Lima, esse procurador da Força Tarefa, eu ia falar Farsa Tarefa da Operação Lava Jato, ele esteve aí ontem aí na mídia, na Globo, falando aí como ator da novela das 8, figura suspeitíssimas. É preciso lembrar desse caso, do caso que ele esteve envolvido aí na CPI do Banestado, quando ele tentou impedir que documentações de uma equipe da CPI do Banestado, que foi nos Estados Unidos buscar informações, ele tentou criou até constrangimento, segundo as informações que circularam na ocasião em 2003, justamente para que os documentos não chegassem à CPI do Banestado. A esposa dele era funcionária do Banestado, lá em Foz do Iguaçu, uma figura realmente muito estranha, que, no entanto, está aí na mídia falando pelos cotovelos. A própria Operação Resta 1, ele disse que eles vão investigar o Caixa 2 da campanha do Lula em 2006, da reeleição do presidente Lula, quando existe aí, como disse o João Santana na sua delação, cerca de 98% das campanhas envolvendo Caixa 2, quer dizer, ao invés de fazer a investigação no sentido da delação, eles vão fazer na seletividade, vão atrás de coisas que podem render manchetes, que podem render fatos para a perseguição ao ex-presidente Lula, ao PT, a Dilma e à esquerda, que esse é o objetivo da Lava Jato. Ela existe para isso, não existe para investigar nada, ela existe para varrer para debaixo do tapete as delações e concentrar as ações nessa atuação politiqueira, de politicagem, de perseguição à esquerda, ao Lula, ao PT e à Dilma. É sempre bom a gente repetir aí do que se trata realmente essa Operação Lava Jato. De resto, eu quero chamar a atenção aqui para um dado interessante, porque eles estão fazendo no Brasil, a Petrobras foi isso, porque a Petrobras ela era o centro do projeto de desenvolvimento, porque o petróleo tem tudo a ver com a soberania do país, dos países, os países dependentes. É preciso defender, os países procuram defender essa riqueza estratégica, da volúpia das multinacionais, desse truste internacional, que isso é histórico, a tentativa de dominação do petróleo por esses trustes, principalmente os norte-americanos. Então a Petrobras tinha esse papel estratégico aí no projeto de desenvolvimento, com o pré-sal, participando do pré-sal, a renda do pré-sal, o royalties do pré-sal que iria para a educação, para a saúde, enfim, para as obras de infraestrutura, que seria a chave. Por isso que eles fizeram esse ataque concentrado na Petrobras, no sentido de desmontar o seu plano de investimento, de expansão, inclusive se tornando uma referência mundial no mercado aí de petróleo, de exploração, refinamento e etc. Então a gente precisa entender esse ataque aí à Petrobras nesta lógica, nessa dimensão. Tanto é que esse desmonte que eles começam aí a voltam a cercar a direita, voltam a cercar a Petrobras, a gente precisa ter nessa devida conta o que isso realmente significa, além de fazer caixa aí, de arrumar dinheiro aí, que esse juroduto, que são dinheiro, que é dinheiro que sai aí do orçamento público, do orçamento da nação, do patrimônio público, como a Petrobras, para o sistema financeiro, para a turma das finanças, a turma da bufunfa, como costuma dizer o economista Paulo Batista Nogueira Júnior. Essa é a essência de tudo isso. Se a gente pegar o fio da meada, a gente vai ver começo, meio e fim, qual é a essência do golpe, como ele o molde do golpe, como ele vem sendo tratado politicamente pela mídia, pela direita, ao mesmo tempo que eles incensam aí esse programa econômico do golpe, a pauta do projeto neoliberal, eles atacam a esquerda, que faz parte. Aí são as duas linhas de atuação da direita, da mídia, para a consolidação do golpe. É isso. Aproveito aqui a oportunidade para dizer que este canal no YouTube, Outro Lado da Notícia, atingiu a marca dos 100 inscritos. Falta você, que ainda não se inscreveu. E também peço para que todos curtam e compartilhem. Um abraço.